Bem, pessoal, continuando a aula, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho, né, dentro de algumas definições importantes. Primeiramente, a gente vai falar, né, distinguir o que é um recurso mineral e o que vem a ser uma reserva mineral. Quando a gente fala em recurso mineral, a gente está falando em qualquer material rochoso, né? Quando eu falo em rocha, né, ou mineral, que tem um potencial para ser usado por nós, seres humanos, né? Qualquer coisa que venha a ser, né, recurso mineral potencialmente utilizado pela humanidade. Por exemplo, eu vejo uma rocha, né, em um pão de açúcar, um maciço rochoso, e eu sei que aquela rocha ela pode ser usada como, né, rocha ornamental. Isso seria um recurso mineral. Agora, será que realmente toda rocha ela pode ser usada como rocha ornamental? Então, a gente vai ver que existe uma diferença quando eu penso dessa forma. Na verdade, quando a rocha, né, ela tem um potencial econômico, características geológicas já estudadas e comprovadas que pode ser usado como rocha ornamental, eu não chamo ela apenas de um recurso mineral. Eu posso classificar essa rocha como uma reserva mineral. Então, toda vez que eu falar de reserva mineral, eu estou falando de uma parte do recurso mineral que eu tenho comprovação científica, né, a partir de estudos geológicos e econômicos, que aquele material pode ser usado economicamente para ser aplicado de alguma forma. Então, se a gente olha esse gráfico aqui, né, esse gráfico é bem conhecido, ele está até lá no livro Para Entender a Terra, Decifrando a Terra, desculpe, a gente utiliza muito ele em geologia geral para explicar essa diferença de recurso para reserva, né? Então, ó, a medida, o que ele mostra nesse gráfico? Ele tem um eixo X aqui embaixo, ok? Que está mostrando que daqui para cá está aumentando o grau de conhecimento geológico, e aqui, né, no Y, ele está mostrando, né, de baixo para cima, que está aumentando, né, a viabilidade econômica de se explorar, né, aquele recurso mineral, técnica também, né, aí entra a parte técnica e a parte ambiental. Então, vamos pensar da seguinte forma: quando eu tenho, quanto mais conhecimento geológico, mais conhecimentos sobre a economia, viabilidade técnica e ambiental para explorar esse recurso eu tiver, né, se eu confirmar todas essas questões, eu pego essa classificação de recurso, na verdade, e chamo agora de reserva, né? O recurso, a reserva, se a gente olha no gráfico, ela está dentro, né, do gráfico do recurso. Então, a reserva seria uma parte do recurso, né? Então, toda reserva ela tem viabilidade econômica e não necessariamente todo recurso mineral tem viabilidade econômica. É o exemplo que eu acabei de dar. Não necessariamente da rocha que a gente vê, ela vai, né, ser uma reserva. Ela precisa dessas confirmações para a gente poder classificar ela como reserva. Mas toda rocha é um recurso que pode ser usado pelo ser humano. Agora, se vai ser reserva ou não, vai depender dos estudos que vão vir aí por trás desse desenvolvimento desse estudo dessa rocha, tá? Então, é basicamente isso. Nesse primeiro momento, é isso que eu preciso que vocês entendam. Eu até coloquei uns outros textos ao longo dessa apresentação, mas eu não quero ainda trabalhar muito com essas diferenças entre especulativo, hipotético, deferido, indeferida, tá? A gente vai jogar essas definições um pouco mais para frente, quando a gente já tiver um conhecimento maior acerca desse assunto. Mas o que vocês precisam nesse momento entender, né, é diferenciar reserva de recurso mineral, tá? E quando a gente diferencia recurso de reserva, a gente está falando que para ser reserva, o recurso mineral ele precisa de todo um estudo, né, de viabilidade econômica, de conhecimento geológico, sobre a técnica desenvolvida, a parte ambiental, para ser ou não uma reserva, ok? Quem faz isso, né, somos nós
corpo técnico, geólogos, os engenheiros de minas, os técnicos em mineração, tá bom? Esse estudo feito é baseado em estudos de campo, é quando a gente vai, né, fazer trabalho de campo para estudar a região, né, tem uma possível jazida lá em Castelo, então é feito todo um estudo, né, de mapeamento geológico, análises químicas, de ensaios tecnológicos para ver se aquela rocha vai possivelmente ser, né, aquela área, ter uma reserva mineral ou não, tá? Então, é disso que eu estou falando aqui nesse momento. Essa diferença entre reserva e recurso, ela é muito importante, por isso que vamos tentar focar, né, em entender bem o que é um recurso e o que é uma reserva mineral. Então, eu vou passar essa parte que eu falei, como eu falei, né, que a gente vai ver depois, e aí a gente entra dentro de uma outra distinção, né? Quando eu penso em recurso mineral, eu tenho que pensar também que existem algumas diferenças, né? Eu vou ter os recursos minerais energéticos e os recursos minerais não energéticos. Quando eu estou pensando em recursos minerais não energéticos, eu estou falando, né, das rochas, dos minerais. Quando eu estou falando em recursos minerais energéticos, eu estou falando em produtos que vão gerar energias, por exemplo, o petróleo, o gás mineral, são exemplos de recursos energéticos, tá? Vou mostrar essa diferença para vocês. Então, vamos lá primeiro falar dos dos energéticos. Então, aí estão os exemplos, né? Petróleo, carvão mineral, gás mineral, né? São todos exemplos de produtos aí energéticos que geram energia de diversas formas, ok? Agora, quando eu estou falando em não energéticos, aí eu tenho que distinguir eles em dois tipos, né? Metálicos e não metálicos. Quem são os minerais, né, ou rochas que vão ser classificados dentro desse grupo aí, né? São os minerais que vão ter, né, em sua composição, metais. Ferro, níquel, cromo, zinco, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, a galena, o ouro, a prata, né? E entre outros, né? O minério de ferro, que seria o óxido de ferro, a hematita, todos esses seriam exemplos de minerais metálicos que a gente classifica como recursos minerais metálicos, tá bom? Então, tem essa diferençazinha quando a gente classifica os não metálicos, né? Quem entra nesse grupo? Todo mundo que não é metais. Por exemplo, as rochas ornamentais entrariam nesse grupo, areia, brita, argilas, quartzo, feldespatos, tá bom? Todos os minerais que não são metais, a gente joga dentro desse grupo de recursos minerais não metálicos, tá? Recursos minerais não energéticos também, né? A gente pode jogar esse nomezinho na frente, porque lembrem-se que os energéticos, né, seriam os que geram energia, como o carvão, gás mineral, petróleo, tá bem? Então, aí a gente teria mais uma diferença, ó. Os recursos minerais, né, além de ser energéticos e não energéticos, a gente pode também dar uma outra classificação em recursos minerais renováveis e não renováveis, porque não necessariamente todos os recursos minerais, eles são renováveis ou não renováveis, né? Do que a gente está falando, né? Quando eu chamo um recurso mineral de renovável, eu estou falando que ele não se esgota na natureza, uma vez que sua renovação, ela é permanente. Agora, quando eu falo em que não se renova, eu estou pensando em um recurso que se esgota na natureza, pois a capacidade de renovação não é feita em um tempo útil para nós, os homens, uma vez que este os consome a uma velocidade superior que a natureza tem capacidade de produzir. Então, quando a gente está falando aqui não é renovável, a gente está pensando na escala de vida do homem, tá? Apesar da gente saber que na escala de evolução da Terra, né, do planeta, a gente sabe que esses recursos eles podem se renovar, né, a partir do ciclo das rochas,
e tudo mais. Só que, pensando na escala de tempo do homem, né, a gente não teria essa renovação desses recursos. Vamos ver, então, alguns, né? Por exemplo, dentro desses não renováveis, a gente vai ter alguns energéticos, né? Como, por exemplo, os combustíveis fósseis, urânio, né? Alguns minerais radioativos, né? Outros dentro dos não renováveis minerais, os metálicos, os não metálicos. Então, todo mundo aí que não teria essa renovação dentro do ciclo de vida humana, a gente classifica como não renovável. Ou seja, a maioria vai entrar, né? Todos os minerais vão entrar aqui dentro. Agora, quando eu estou falando em renovável, eu estou falando em recursos que se renovam ao longo do dia a dia, né? Alguns ciclos, né, que a gente vê constantemente acontecendo. Por exemplo, dentro dos energéticos, a gente teria a energia solar, energia eólica, geotérmica, biomassa, maremotriz, né? Todos esses tipos de energias são energias que vêm, né, da natureza, né, que são recursos e que a gente consegue, né, ter essa renovação diária, ok? Renováveis hídricos, né? A gente entra todos os grandes ambientes aí onde a gente tem renovação hídrica, porque a gente sabe que o ciclo da água é um ciclo fechado e se renova também constantemente. Biológicos, né? Todos os processos estão relacionados à massa biológica de renovação também estariam dentro desses recursos renováveis. Então, assim, basicamente, eu estou mostrando aqui que a gente pode ter algumas classificações, né? Autores consideram de forma diferente essa classificação de recursos minerais. Né? O que a gente vai ver nessa disciplina, basicamente, é como esses recursos vão acontecer. Inicialmente, a gente vai focar, né, nos recursos minerais não energéticos, né, os metálicos e não metálicos, e depois a gente parte os recursos minerais energéticos, falando um pouquinho sobre energias, né, tipos de energias, a importância da energia solar, eólica e etc., dentro da matriz, né, energética do país. Isso é uma coisa bem importante, que está dentro também da mineração, da geologia. Passada essa classificação, né, a gente entra com alguns conceitos, né, que a gente, ao longo dessa disciplina, mesmo ainda sendo ideias novas para vocês, a gente vai começar a introduzir, né? Por exemplo, metalogenia, né? Não sei se vocês já repararam que dentro da mineração, da geologia principalmente, a gente tem várias ciências, né? Por exemplo, a mineralogia é uma ciência, a geologia geral, de forma geral, é uma ciência, a petrografia, o geoprocessamento é uma ciência, e a metalogenia também é uma ciência, né? Essa palavra difícil aí, metalogenia, ela é o estudo dos depósitos minerais, né? De como os depósitos minerais se formam, né? Então, tem toda uma questão de tectônica de placa envolvida, o tempo em que esses depósitos se formam, tá? É uma disciplina bem, por exemplo, se você estivesse cursando geologia mesmo, né, graduação em engenharia de Minas, vocês teriam uma matéria específica tratando de metalogenia. Então, é um assunto bem interessante, assim, para quem gosta desse ramo aí de estudar os depósitos, entender melhor, até para saber, né, essa questão de entender melhor como o depósito se forma, tem um peso muito grande, principalmente quando a gente vai explorar, né, retirar esse minério, né, dessas jazidas. Por isso que é importante a gente entender sobre como, né, esses depósitos se formam. Outro conceito importante também é o conceito de minério, né? O que é um minério? Minério é uma substância mineral do qual se retira um ou mais minerais metálicos, né, com viabilidade econômica. Se eu penso em minério, né, por exemplo, a hematita é o óxido de ferro, né? Então, o mineral é a hematita, o minério é o ferro, né? O minério seria o metal de onde eu estou tirando e aplicando, né, esse mineral. Então, minério é o mineral de interesse. Então, a hematita é o meu mineral de interesse. Agora, o meu minério é o ferro. Quem que é a ganga? São outros minerais que estão associados, né,
a esse minério, só que não tem valor econômico. Por exemplo, se eu tiver uma rocha, igual o Itabirito, né, que é a rocha onde está contido a hematita. Dentro do Itabirito, eu tenho outros minerais, por exemplo, quartzo. O quartzo não é o meu mineral de interesse, não é o meu mineral minério. O quartzo é a ganga, é o mineral que está ali junto, mas que não tem valor econômico. Isso é ganga. Então, outro conceito, teor. O que é o teor? É o grau de concentração daquele minério na rocha, né? Os teores, eles são dados normalmente em porcentagem. Tem todo um cálculo, né, de viabilidade feito pelos engenheiros de minas ou geólogos para saber a concentração desse minério. É claro que para saber teor, né, quantidade do minério em porcentagem, a gente precisa ter análise química para saber as concentrações químicas daquele minério naquela rocha, né? Então, são processos mais complexos aí que estão dentro, principalmente, da parte do beneficiamento da rocha, que é a produção da rocha. Então, ó, aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, em uma rocha, né, granito, eu posso ter minerais de ganga, né, que são minerais que não têm, nesse primeiro momento aqui, interesse econômico para mim, né, junto com o meu minério, que é a casterita, que é o óxido que, né, tem esse metal de estanho. Então, entendam que o meu minério é a casterita, a ganga, né, seriam esses feldspatos, quartzos e micas que estão aqui, né, no granito, e o meu minério é o estanho. A mesma coisa que pegou outro exemplo, essa rocha pegmatito. O meu minério é o espodumênio, de onde eu tiro o lítio, que é o meu minério. E os feldspatos, quartzos e micas seriam, né, minerais que estão ali, que não tem interesse econômico para mim, que eu vou chamar nesse primeiro momento de ganga, tá? Então, a ideia é essa, a gente entender que existem variações aqui dentro desses conceitos. Mas o mais importante de se entender é que nesses casos aqui, né, eu estou falando em recursos minerais não energéticos, né, metais principalmente, né, aqui no caso desses minerais de interesse econômico aqui, os dois são metais, que eu estou utilizando, né, para alguma aplicação aí, né, para fazer ligas metálicas ou outra aplicação, ok? Aqui outro exemplo, dentro do aluvião, né, que são os depósitos de areia de um rio, o meu minério pode ser, né, o ouro, né? O ouro é um mineral ao mesmo tempo que é um elemento químico, ok? Lembre-se disso também. Então, assim, esses conceitos são importantes, né, ao longo que a gente for vendo, né, alguns textos, né, por isso que a gente tem que começar a trabalhar com eles. Mas a gente vai vendo isso de forma crescente, né, paulatinamente a gente vai vendo isso daí. Bem, aqui eu tenho um exemplo mostrando, né, alguns elementos, né, alguns metais aqui, algumas distribuições na nossa crosta terrestre, tá, por concentração, em partículas por milhão, e alguns teores, né, aqui tem uma escala, né, quais são os elementos químicos aqui que mais ocorrem, né, os metais, na nossa crosta, em maior concentração, descendo aqui para os que têm menor concentração. Uma coisa importante da gente ver, se a gente pega o ouro, né, a concentração é baixíssima, né, então quando a gente pensa também em preço, né, mercado, a gente, quando fala em mineração, tem muita, além da oferta e procura também. Quanto mais de um determinado tipo de mineral, minério eu tenho disponível, né, menor é esse valor. Então, assim, devido à escassez, né, à raridade do ouro e de outras gemas, por exemplo, isso faz com que o preço vá lá em cima, né, porque as concentrações são pequenas na crosta terrestre. Então, essa questão de disponibilidade também é importante para ditar valor. Aqui mostrando novamente, né, uma classificação de recursos minerais não energéticos, né, metálicos, não metálicos,
vários aqui, algumas aplicações, né? Por exemplo, o ferro, o manganês, para que eles são utilizados, né? Como ligas metálicas. Aqui já os não metálicos, areia, cascalho para construção civil, córdon, diamante para abrasivos, enfim, né? Várias aplicações aí dentro do nosso contexto aí social que a gente pode ter para os minerais. Outros conceitos, né? Ó, quando eu falo em depósito mineral, né? Esses nomes vocês vão ouvir constantemente: depósito, jazida, recurso, né? Depósito mineral é uma concentração natural de qualquer substância, né? Quando eu estou falando de substância, estou falando de rocha, ok? Que apresente atribuições, né, geológicas, né, de potencial interesse econômico, usualmente variado. Então, um depósito mineral, né, eu tenho a concentração lá do bem mineral e que tem, né, uma probabilidade de ter um potencial para ser economicamente viável você explorar. Quando eu falo em jazida, né, eu já tenho a comprovação, né, que, principalmente comprovação geológica, que é possível explorar aquele lugar, né, aquela rocha, de forma econômica, tá? Então, quando eu falo em jazida, eu já estou pensando em uma região, né, onde tem uma rocha, em uma área que eu já consigo explorar, porque fazer a exploração mineral, porque é viável economicamente a gente produzir, né, retirar aquele material que vai ter lucro com a sua exploração. Então, essas seriam as diferenças. Nesse primeiro momento, eu sei que são muitos nomes, né, só que isso a gente vai falar ao longo das aulas, né, vão vir alguns textos ainda mostrando, que eu acho que às vezes fica mais fácil de entender a definição quando está ao longo de um texto, né, e aí as ideias vão se arranjando e vocês vão conseguindo entender melhor. Mas nesse primeiro momento, era isso que eu tinha para passar nessa aula para definir esses conceitos, tá? Então, as dúvidas a gente vai tirando aí ao longo da semana. Em relação à atividade dessa semana, eu não coloquei nada, né? Porque vocês ainda têm algumas pendências. Coloquei um prazozinho para vocês entregarem maior. E então, eu colocar isso em prática, né, esses exercícios atrasados, e fazer a leitura e estudo dessa apresentação, junto com essa explicação aí nessa web aula, tá bom? Então, é isso. A gente fica, por enquanto, por aqui, né? E semana que vem a gente continua a falar um pouquinho mais sobre, dando continuidade a esse assunto.